Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar esse momento de leitura e bate-papo com você. Tudo bem? Eu espero que sim. A boa de hoje é a coragem de ser imperfeito, já nos despedindo quase dele. Hoje a parte 49 de 50, onde a gente vai ler um anexo que é mais ela falando sobre o processo de pesquisa dela, não sobre os conceitos, mas achei importante também trazer esse anexo. A gente vai ler em 2 trechinhos. E é esse o próximo vídeo, e aí a gente encerra. Bora para nossa leitura? Bora para nossa leiturinha. Então, anexo: acreditar na revelação, a teoria fundamentada nos dados e meu processo de pesquisa. Embora aqui não vá falar exatamente sobre o tema da vulnerabilidade, né? Eu acho importante para quem está no caminho de estudar temas, saber um pouco como é que essas pessoas fazem as suas trajetórias de pesquisa e de estudo. É sempre um guia para a gente, né? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aí, né? Perdão, meu espanhol consegue ser pior do que o meu inglês. Então, caminhante, não existe caminho. O caminho acontece enquanto se caminha, né? Essa frase do poeta espanhol Antônio Machado contém o espírito do meu processo de pesquisa e das teorias que emergiram dele. Inicialmente, eu me fixei no que pensava ser uma rota conhecida para encontrar evidência empírica do que eu sabia ser verdade. Mas logo percebi que conduzir o trabalho, focando no que realmente importa para os participantes da pesquisa, pelo método da teoria fundamentada nos dados recolhidos, significaria partir do princípio de que não há rota definida e de que certamente não há modo de saber o que se irá encontrar. Os desafios mais difíceis para se tornar um pesquisador pelo método da teoria fundamentada nos dados são: reconhecer que é praticamente impossível entender a metodologia da teoria fundamentada antes de utilizá-la. Segundo, criar coragem para deixar os participantes da pesquisa definirem o problema da pesquisa. E terceiro, abrir mão de nossos interesses e das ideias pré-concebidas para acreditar na revelação. Daí, quando você trabalha com dados coletados, às vezes você vai com uma hipótese. E quando você coleta os dados, a sua hipótese vai por água abaixo. Então, tem que abrir mão, tem que ter um desapego pelas suas hipóteses. Você até pode formular, mas você tem que ter desapego nessa parte. Ironicamente, ou talvez não, esses também são os desafios de se viver uma vida com ousadia e coragem. A seguir, apresento uma visão geral dos processos de planejamento, metodologia, amostragem e codificação que usei na pesquisa. Antes de repassá-los, quero agradecer a Barney Glaser e Anselm Strauss, será que é parente lá do Levi Strauss? Por seu trabalho pioneiro em pesquisa qualitativa e pelo desenvolvimento do método da teoria fundamentada nos dados. E ao Dr. Glaser, que aceitou vir da Califórnia para ser o metodologista do meu comitê de tese na Universidade de Houston. Você literalmente mudou minha maneira de ver o mundo. A jornada da pesquisa. Aí, para quem vai se enveredar nesse campo. Como aluna de doutorado, o poder das estatísticas e as linhas claras da pesquisa quantitativa me atraíam, mas me apaixonei pela riqueza e pela profundidade da pesquisa qualitativa. Contar histórias está no meu DNA e não pude resistir à ideia de pesquisar como uma colecionadora de histórias. Histórias de vida são registros com alma, e nenhuma metodologia contempla mais isso do que a teoria fundamentada nos dados. Sua diretriz é desenvolver teorias baseadas nas experiências vividas pelas pessoas, em vez de comprovar ou desmentir teorias já existentes. O pesquisador behaviorista Fred Kerlinger define teoria como um conjunto de construções ou conceitos, definições e proposições interrelacionados que apresentam uma visão sistemática do fenômeno, especificando as relações entre variáveis com o objetivo de explicar e prever o fenômeno. Na teoria fundamentada nos dados, não se começa com um problema ou uma hipótese.
Pelo menos você não pode ter apego a elas, caso você tenha uma, né? Nem com um exaustivo fichamento de livros, que começa com um tema. Deixamos os participantes da pesquisa definirem o problema ou a sua preocupação principal sobre o tema. Desenvolvemos uma teoria e depois vemos como e onde ela se encaixa na literatura existente. É uma loucura, devo dizer, né? Eu não me proponho a estudar a vergonha, um dos sentimentos mais complexos e multifacetados que vivenciamos. Um tema que não somente levei 6 anos para entender, mas que é tão forte que a simples menção da palavra vergonha provoca desconforto e rejeição nas pessoas. Eu havia começado inocentemente com o interesse de aprender mais sobre a anatomia do vínculo humano. Após 15 anos de formação em serviço social, eu tinha certeza de uma coisa: estamos aqui para criar vínculos. É o que dá propósito e sentido à existência humana. O poder que o contato com o outro tem em nossas vidas foi confirmado quando a preocupação principal sobre relacionamentos apareceu como o medo do isolamento. O medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de algo que somos ou o lugar de onde viemos, nos torne indignos de receber amor ou de estabelecer vínculos. Aprendi que dissolvemos essa preocupação ao entendermos nossas vulnerabilidades e ao cultivarmos empatia, coragem e compaixão, o que chamo de resiliência à vergonha. Depois de desenvolver uma teoria sobre a resiliência à vergonha e ter clareza sobre o efeito da escassez em nossas vidas, eu quis mergulhar mais fundo. O problema é que não se pode entender tudo sobre a vergonha e a escassez fazendo perguntas diretas sobre esses temas. Eu precisava de outra abordagem para penetrar nas experiências. Foi quando tive a ideia de pegar emprestado alguns princípios da química. Na química, principalmente na termodinâmica, quando se tem um elemento ou propriedade que é volátil demais para se medir, geralmente é preciso recorrer a medições indiretas. Beleza. Mede-se a propriedade ao combinar e reduzir componentes menos voláteis relacionados até que essas interações e manipulações revelem uma medida da propriedade original. Minha ideia era descobrir mais sobre a vergonha e escassez ao explorar o que existe na sua ausência. Sei como as pessoas vivenciam a vergonha, mas o que elas estão sentindo, fazendo e pensando quando esse sentimento não tem uma faca permanente em suas gargantas, ameaçando-as de serem indignas de vínculos afetivos. Como algumas pessoas estão vivendo bem ao nosso lado, nessa cultura da escassez, ainda se agarrando à crença de que são boas o bastante. Eu sabia que esses indivíduos existiam porque os havia entrevistado e usado alguns dados de seu depoimento para consubstanciar meu trabalho sobre empatia e combate à vergonha. Antes de voltar a mergulhar nas informações coletadas, chamei esse estudo de vida plena. Eu procurava mulheres e homens que vivessem e amassem com o máximo de intensidade, apesar dos riscos e da incerteza. Eu queria saber o que essas pessoas tinham em comum, quais eram as suas preocupações principais e quais eram os padrões e questões que definiam a sua opção de viver plenamente. Registrei as descobertas desse estudo no livro A Arte da Imperfeição, que é um outro livro muito bom da Brené Brown, quem sabe um dia ele apareça por aqui, e um artigo numa revista acadêmica publicado recentemente. A vulnerabilidade tornou-se uma categoria central em meu trabalho. Ela foi um componente indispensável tanto em meu estudo sobre a vergonha, quanto no estudo sobre a vida plena, e até em minha tese sobre vínculos. Há um capítulo especial sobre a vulnerabilidade. Entendi a relação entre vulnerabilidade e as outras emoções que estudei, mas depois de anos mergulhando cada vez mais fundo nesse trabalho, eu quis conhecer mais sobre a vulnerabilidade e sobre como ela atuava. A teoria fundamentada nos dados que surgiu dessa investigação é o tema deste livro e de um outro artigo acadêmico na imprensa especializada. E a segunda parte desse anexo a gente vai ler no nosso próximo vídeo, que é o vídeo 50 de encerramento de A Coragem de Ser Imperfeito. Acho muito legal a gente saber um pouco sobre como foi essa trajetória de estudo e de pesquisa
sobre a vulnerabilidade e a vergonha, de como ela conseguiu, né, encontrar essas pessoas que acreditam saudavelmente que são boas o bastante. E aí, você tá gostando? Me deixa saber aqui nos comentários. Faz tudo o que você tem que fazer, que você sabe, que você quiser também, que você tem que não tem que nada. Você não tem que nada, mas se você quiser, faz aí tudo que você já sabe que faz, que ajuda a gente aqui no YouTube. Tá bom? Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais. E aqui em cima tem uma playlist com todos os trechinhos de A Coragem de Ser Imperfeito. Tá acabando, tá bom? Espero que você fique bem. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, paz e luz. Beijo da tia. Tchau.